vocês um projeto que a gente está terminando agora na produtora e eu estou muito empolgado. Eu apresentei hoje de manhã, a resposta foi bem legal. Vamos lá. Eu estou com esse documentário, gente, aproximadamente há 5 anos na gaveta, e volta e meia, nesses últimos anos, eu tentei, de alguma forma, achar algum meio de conseguir realizar esse projeto, e finalmente, alguns meses atrás, ou melhor, 1 ano atrás, eu consegui fazer um acordo, e alguns meses atrás a gente conseguiu colocar isso em andamento. Então, eu vou apresentar para vocês. O meu projeto começou com um documentário chamado Sorria, Você Está Sendo Filmado. Mas não é mais esse nome e nem muito menos essa proposta. Eu vou mostrar para vocês como uma ideia pode mudar e melhorar com o tempo. Né? Tudo começou quando um amigo meu, chamado Luciano, apelido japonês, que é um amigo meu, a gente estudou junto, skatista, adora hip hop, conhece todo mundo de MC, da Rap Hood, etc. Ele gosta muito desse pessoal. Ele falou pra mim um dia: Gabriel, tô com uma ideia muito louca de documentário. Cara, vamos invadir prédios na Paulista, sair filmando a galera, porque tem um monte de câmera que filma a gente nunca deu permissão. Eu fiquei olhando pra ele, eu sou um cara mais calmo. Sei lá. Eu não quero apanhar, tá, Jaco? Eu não vou levar solto, chute, tapa. Ele é mais malandro do que eu sou meio caretinho assim. E eu fiquei olhando pra ele e falei: cara, você tá afim de fazer? Você tem uma turma bacana, sabe? Vai lá e faz. Vamos ver o que acontece. Não é porque de repente eu não quero me arriscar que você não vai lá fazer. Você já é maior de idade, etc. E daí, assim, ele não fez. Ele também só ficou na ideia, eu acho que ele ficou um pouco desanimado que eu falei assim que eu não queria levar porrada, né? E por que eu falei isso, assim? Não de apanhar, nada disso também, né? Porque eu sei o que é ter segurança batendo em você, que eu já me envolvi em confusão com segurança. E tipo, quando tem segurança grande, você realmente leva porrada. Então é o seguinte, como vocês sabem, eu estudei em Londres. E em Londres existem mais de 500 mil câmeras espalhadas na cidade. Mais de 500 mil câmeras. Muita gente, uma população de um pouco mais de 10 milhões de habitantes. E assim, tem ônibus, tem táxi, câmeras desse tipo, a gente chama de CCTV, são câmeras de circuito fechado. Né? E eu fiquei muito animado com a ideia do japonês, quando ele falou assim: pô, vamos filmar, porque eles não podem filmar a gente. E eu fiquei com essa ideia, falei: pô, seria legal de repente fazer um documentário, mas não sobre se eu estou permitindo você me filmar ou não, mas sobre a segurança na internet. Eu falei assim: putz, porque a gente é vigiado e a gente vigia os outros constantemente. Inclusive, assim, alguns professores podem pensar diferente de mim, mas assim, muitas pessoas às vezes falam para mim: nossa, professor, assim, desde que começou nessa onda, já faz um pouco mais de 10 anos de rede social, tinha um Orkut, agora é Facebook, sei lá o que pode vir depois, assim, a gente nunca viu tantos nazistas, homofóbicos, racistas, tudo isso que você pode imaginar, nunca apareceram tantas pessoas desse tipo, né? E pregando ódio, etc. Daí eu fiquei pensando, eu falei assim: gente, na verdade, assim, não é que nunca apareceu tanto, é que eles não tinham voz. Tá? Assim, a internet deu uma voz. O começo da internet, e quem tem mais de 30 anos vai se recordar, era uma linha de escada, uma linha verde, e você digitava uns códigozinhos e você podia acessar algumas informações
normalmente já prontas. Tá? E eu sou dessa época, eu até tentei ser hacker um pouco. Eu tentei roubar cartão de crédito, eu tentei fazer uma... Meu Deus do céu. E assim, eu baixava música no Napster, eu sei tudo de gambiarra, sou muito bom de computador e sei tudo do que você pode fazer para burlar alguma coisa no computador. E então eu fiquei muito curioso porque eu falei assim, gente, se eu que não sou nenhum hacker, eu não tenho, sabe, eu não sou... Gente, hoje um garoto de 13 anos dá um couro em mim. Então assim, se eu já consigo fazer algumas coisas e acho essas informações com uma certa facilidade, eu imagino essas pessoas hoje, né, que o computador está mais veloz, as coisas estão muito mais sofisticadas. E daí eu fiquei pensando nisso e eu cheguei nisso daqui. Esse gráfico já existe, já me acompanha há uns 5 anos. Eu bolei um dia quando eu estava na casa do meu diretor de fotografia, o Bueno, porque eu não gosto de entrar em projetos que eu sei que alguém já fez no mundo. Sabe? Eu gosto de tentar fazer alguma coisa diferente e única. Porque dessa forma, dificilmente alguém vai conseguir também me copiar. Porque eu tenho medo também do plágio. Então eu tenho que montar uma ideia muito bem montada, bem sofisticada, que o cara fala, pô, isso aqui dá tanto trabalho, eu vou roubar uma ideia mais fácil. Então o que eu comecei a pensar? Eu criei uma linha do tempo com relação ao governo, sem necessariamente ter uma data específica de início ou fim, e também uma linha do tempo com relação ao comportamento da população. Eu comecei a entender algumas coisas muito interessantes. Aqui no início, gente, a gente tem, por exemplo, o que eu chamo de censo. Né? O censo foi criado lá atrás para o governo, se eu não me engano, eu posso estar errado, tá? Se eu tiver, por favor, vocês podem me corrigir, faz um tempo que eu não dou uma olhada nessas informações lá atrás, mas eu acho que o primeiro censo foi nos tempos bíblicos, quando foram tentar matar o bebê Jesus. Eu acho que foi alguma coisa assim. Então o governo já começou a saber quem está nascendo, quem está morrendo, e por aí vai, qual é o controle, qual é o número da população. E daí, conforme a tecnologia vai melhorando, né, e normalmente tudo isso foi impulsionado com as guerras, né, os sistemas de informação começam também a se desenvolver, as tecnologias começam a ficar mais aprimoradas. E conforme aqui tem avanço, a população também começa a mudar um pouco as suas rotinas. Então você começa a ter pessoas que começam a curtir o voyeurismo e o exibicionismo, tá? E você começa a partir desse momento ter comportamentos que antes assim, não estavam tão na cara. Como eu falei, eu acho que essas coisas sempre estiveram na cara, mas conforme a tecnologia aparece, as coisas ficam mais em evidência. E conforme o tempo vai passando, né, eu não estou fazendo uma coisa via conseco, mas eu estou pontuando certas coisas que aconteceram na nossa história da humanidade, você começa a ter avanços por conta da guerra, e daí você começa a ter aqui, por exemplo, a população começa a se questionar, será que estamos seguros? Né? Porque o Estado está sempre em alerta, está sempre tendo uma guerra em algum lugar para deixar a população em alerta. Né? Então, assim, as pessoas começam a perguntar de onde vem o perigo. Né? Será que o Estado está criando um inimigo falso? Né? Todos esses questionamentos começam a acontecer. Né? Inclusive, tem uma obra que eu gosto muito, do George Orwell, que chama 1984, que fala disso muito bem, nesse período aqui. Né? Que o grande irmão está te olhando. E, enfim, a gente chega nos tempos atuais, que é a segurança pública contra a privacidade. Então, depois de tantos séculos de evolução nossa como sociedade, hoje, em pleno século XXI, eu acredito que o nosso dilema atual como sociedade, neste tópico, quais são as políticas de segurança pública contra, quais são as leis que defendem a nossa privacidade. Muitas pessoas costumam dizer que é o seguinte, quando você vira uma pessoa notória,
ou você tem uma fama, na verdade você tem que abrir mão da sua privacidade, porque agora você é uma pessoa pública. Eu discordo. Eu acho que a sua privacidade sempre tem que estar protegida, né, porque você virou uma pessoa que pode ter mais uma repercussão na mídia, que agora sim você tem que abrir a sua casa e que você tem que mostrar tudo, como você vive, onde você trabalha, tudo. Porque principalmente quem começa a fazer isso, corre um sério risco aqui no Brasil de se sequestrar. Tá? E existem diversos casos dessa que já aconteceu assim. Então a grande pergunta que ficou na minha cabeça durante esse tempo todo foi assim, tá, se a gente hoje está aqui nesse dilema e constantemente existem invasão de privacidade, tanto de hackers como de outras pessoas que só querem, de certa forma, fazer uma pegadinha, assim, dar uma tirar sarro de alguém, eu acho assim, que a gente tem que saber como se proteger. E a internet, sim, gente, como eu falei, eu mexo relativamente no computador, é um ambiente perigoso. Né? Dados bancários, informações pessoais estão hoje na nuvem, mas não é tão difícil assim de você pegar essa informação. Eu garanto para vocês. Existem lugares que protegem melhor do que outros lugares, mas uma vez que você começa a comprar algum item numa loja, na internet, que você se cadastra numa rede social, que você começa a divulgar a sua informação em diversos lugares, não é difícil de achar você na internet. Um caso muito simples, eu fiz uma pesquisa quando eu estava me juntando com esses sócios novos, e eu consegui achar CPF, RG, nome completo, endereço de residência, tudo deles na internet. Só digitando o nome e cruzando algumas informações. Não foi difícil. Enfim, então, o que vai ser o futuro nosso? Essa foi a grande pergunta que ficou me alimentando todos esses anos. E por que eu fiquei pensando nisso? Olha os dados. Isso são assim, dados superficiais do que eu comecei a levantar. Atualmente, gente, já somos mais de 7,28 milhões de pessoas no mundo. Sendo que aproximadamente, não é o número certo, 2,93 a 3,21 bilhões de nós já estamos conectados à internet. Significa que mais ou menos 40 a 44% da população já está, de alguma maneira, ligada na internet. O Brasil é o quinto país que mais cresceu no número de usuários da internet no último ano. Só ano passado foram 188 milhões de pessoas que adquiriram acesso. O país com a internet mais rápida do mundo é a Coreia do Sul. Tem a velocidade de 25,3 megabits. Os Estados Unidos está em 12º e o Brasil está em 47º. Porém, o Brasil subiu 3 colocações porque estava em 50º lugar ano passado. Então foi um avanço. O número de dispositivos móveis, o que são dispositivos móveis? São celulares, tablets, qualquer computador que tenha acesso à internet e que não precise ficar plugado numa tomada só para funcionar. Isso é considerado um dispositivo móvel. Então, gente, no mundo já existem 7,7 bilhões. Já supera o número de pessoas que habitam o planeta. E a estimativa para 2018, claro que a população vai crescer, mas já vai crescer muito mais do que a população do mundo, porque a gente não vai chegar a 12 bilhões de pessoas em 2018. Já vai para 12,1 bilhões de aparelhos. No Brasil, gente, já existem 2 celulares para cada habitante do Brasil. Isso é fato já há algum tempo. Então, assim, esses números fazem qualquer pessoa curiosa começar a pensar e querer falar, pô, calma aí, vamos investigar mais o que está acontecendo. Eu fiz uma média muito grosseira e eu estimei que a velocidade com que as pessoas vão se conectar à internet está 2,5 vezes mais rápida do que a taxa de natalidade no planeta. Então isso significa que daqui uns 15 anos, esse número aqui provavelmente já vai estar próximo dos 90%. Tranquilamente. Então assim, gente, daqui 10 anos vamos estar muito mais conectados.
Fazendo um pequeno parêntese sobre tudo isso, a internet hoje está numa fase de transição que a gente vai sair do que a gente conhece, que é a Web 2.0 para a Web 3.0. Para existir a 2.0 para a 3 existiu a 1.0. A 1.0 foi a internet, quando eles criaram, que era uma coisa um pouco mais institucionalizada, mais corporativa. Então você não podia criar conteúdo, você podia acessar informações. Então você podia ter as páginas amarelas na internet, mas você não criava o seu catálogo de informações. A partir da Web 2.0 surgiram as redes sociais, os blogs, os videoblogs, o YouTube e tudo que você pode imaginar que você possa criar um dado e jogar na internet. E isso deu um boom de informações muito grande. E hoje a gente está entrando, ainda vai demorar alguns e poucos anos, mas a gente vai entrar na Web 3.0, que agora a intenção da Web 3.0 é que tudo que a gente consumir de eletroeletrônico ou de coisas que possam estar na nossa casa, não só a televisão, mas a geladeira, a torradeira, o carpete, eles querem que tudo fique conectado à internet. Essa é a intenção do pessoal que comanda a indústria da informática. Agora é tudo ligado na internet. É você ter um robozinho em casa que você pode apertar um botão, falar, perguntar qualquer coisa, o robozinho vai responder de volta para você. Você vai ter telas de vidro sensíveis ao toque e você vai se sentir dentro de um filme como aquele Minority Report do Tom Cruise. É disso para mais, né? Então as coisas vão mudar muito em todas as áreas. Quando eu comecei a pensar no documentário, porque eu queria criar alguma coisa nova, mesmo pensando ainda com relação à segurança nossa do planeta e da internet, do nosso uso, uma das coisas que eu também pensei é o seguinte: a internet, gente, é uma ferramenta. Somente isso. Quem faz bom uso ou mau uso dela somos nós. E por que eu estou falando isso? Porque é o mesmo comparativo que eu faço com armas. Né? Quem mata não são as armas, são as pessoas. Então são as pessoas que fazem bom uso ou não disso. Né? E eu comecei a pensar assim, eu não posso ficar só num país para falar disso. Eu tenho que realmente viajar um pouco no mundo. Então eu comecei a fazer, se eu vou vender um projeto aqui do Brasil, eu preciso ter um episódio que se passa em São Paulo que eu vou falar do Brasil. Daí eu pensei, eu já morei em Nova York, Nova York tem um lance bacana na internet, porque a partir do atentado 11 de setembro, o presidente, então na época, o George Bush, ele instituiu uma lei chamada Ato Patriótico, Patriot Act, que acabou com as liberdades pessoais de cidadãos americanos. Então, se você era pego no telefone falando algumas palavras-chave que eles achavam que poderiam ser ameaças terroristas, a polícia podia invadir a sua casa e te deixar preso pelo menos por 24 horas, revistar você, daí te solta e não precisa dar explicações para isso. Eu juro, é isso mesmo. Em Londres, devido que eu morei lá também, e tinham mais de 500 mil câmeras, e é de lá que vem todo o conceito do Big Brother e tudo, eu falei, pô, lá é uma sociedade que já vem sendo vigiada há um bom tempo. E eu queria investigar isso também. Daí eu pensei em algumas outras cidades, eu pensei em Moscou, porque para mim a União Soviética, que começou a partir de 1917, né, os bolcheviques do poder e Lenin sendo o principal mentor, foi um grande exemplo no passado de uma sociedade muito vigiada, né, e que não deu certo e acabou em 1990 com a queda do Muro de Berlim. Então seria interessante fazer um link com o passado. Hong Kong, na China, é uma cidade que vive sobre dois comandos. Ela vive sobre vamos dizer assim, a ditadura comunista da China e vive sobre um regime mais democrático da própria cidade de Hong Kong. Então eu achei que isso poderia ser algo muito interessante também para investigar. As cidades não estão totalmente fechadas para nós na produtora, porque a gente também está avaliando potencial comercial. Por exemplo,
a gente já levantou a possibilidade de repente, para cima, né? Porque, como vocês puderam ver, é onde tem a internet de maior velocidade e tem um polo muito forte. Empresas como a LG e Samsung são de lá. E daí a gente faria um último episódio, nesse formato, que depois mudou um pouco, que eu vou mostrar para vocês como mudou. No meu 7º episódio eu faria uma conclusão. O episódio agora ganhou 8 episódios. Tá? E por que a gente mudou a estratégia? Né? Por isso que eu quis deixar o slide bem diferente. Quando eu apresentei a ideia a primeira vez, eu entusiasmei os donos dessa produtora com quem eu estou fazendo a produção, pelo fato de falar assim, olha, a internet não é um lugar seguro, vocês precisam se proteger, já existem alguns documentários que mostram isso, mesmo no território americano. Assim, o que a gente pode fazer a respeito? Daí eu comecei a pensar, falei, pô, mas já fizeram esse filme, então eu não quero fazer isso. Se alguém já fez, não interessa mais. Então eu falei assim, como que eu posso melhorar essa ideia? E por isso que eu coloco a palavra desapego. Quando a gente trabalha num projeto e a gente quer ir adiante com esse projeto, muitas vezes a gente começa com uma ideia A e termina com uma ideia B. E é normal e a gente tem que se dar o direito de poder mudar de opinião e melhorar a ideia. O desapego aqui que eu estou falando é o seguinte, quando eu apresentei a ideia para eles a primeira vez, a produtora não se interessou pela minha ideia. Eles estavam ocupados fazendo outras coisas, isso foi há mais ou menos 5 anos atrás. E daí eu passei os próximos 4 anos batendo em portas de algumas produtoras, perguntando se eles tinham interesse e como que a gente poderia fazer essa produção acontecer, porque eu não tinha nem noção de orçamento. E eu acabei não fechando com mais ninguém, porque muitas produtoras, quando você chega com uma ideia, ela já quer saber o seguinte, nossa, bacana a sua ideia, pô, legal, não sei o que, começa assim, nossa, isso, aquilo. Daí vai falar assim, tá, você já captou? Você tem alguma empresa na mão que quer patrocinar isso? Eu falei, não, cara, eu tô vindo aqui justamente porque eu preciso de alguém para me ajudar. Se eu já tivesse tudo isso, eu não precisava de você. Então, o que eu percebi? Eu não sou um cara que consigo trabalhar com as leis de incentivo, porque eu não conheço ninguém de um marketing de um lugar muito grande, sabe, como o Banco Itaú, né, ou uma outra empresa de lucro real, e que eu falo assim, olha, você quer botar dinheiro nessa ideia? Porque assim, o mercado já está montado de uma tal ordem que já existem os captadores que conhecem as pessoas e que já pagam uma grana para essas pessoas que já têm os privilégios. Eu falei, pô, eu não vou deixar isso parar a minha vontade de fazer o meu primeiro filme. Eu vou ter que pensar de uma outra forma. Daí aconteceu um ano atrás um fato muito legal. Eu estava no shopping Eldorado, eu tinha terminado de almoçar, e eu cruzei com os donos da produtora que a gente havia se encontrado há 4 anos atrás. E daí eles me convidaram para tomar um café na produtora deles para a gente conversar um pouquinho. E eles me contaram que depois aquela empreitada deles não deu certo, eles perderam uma grana, e que eles estavam se reestruturando e que eles queriam fazer uma parceria comigo. Naquele dia eles prepararam um documento, um documento de confidencialidade, com prazo de 2 anos. O que significa? Que qualquer projeto que a gente discutir lá dentro, assim, eles têm preferência de trabalhar esse projeto comigo num prazo até 2 anos. Se eles não tomarem nenhuma atitude comercial perante o projeto, eu retorno um projeto, eu posso levar para outra produtora. Se eu desrespeitar isso, eu sou processado. Tão simples assim. Mas eu não tenho medo de ser processado porque eu encontrei os parceiros que eu precisava. Eu sou um cara criativo, eu sou o cara das ideias. Eu preciso de alguém comercial que saiba como colocar esse meu produto no mercado. Então não teve problema nenhum. Estava alimentando a fome com a vontade de comer. Então para mim foi tranquilo. E a partir desse momento eu apresentei não só essa ideia, mas umas 10 outras ideias. E eles escolheram 5 dessas ideias.
E daí eu vou mostrar para vocês o que eles fizeram no meu projeto. Eles criaram uma pasta, a produtora chama Content. Tá? E nessa pasta aqui, eles fizeram um plano de negócio muito simples para investidores. Tá? Então, o objetivo é captar R$400 mil para fazer 5 projetos. O ciclo do aporte, entre o aporte e a execução do projeto, é de 1 ano. Se passar esse período de 1 ano, o projeto não ser vendido, a produtora, ou tem uma pessoa que garante esse investimento, paga os investidores de volta o valor em até 15 meses. Tá? Então, existe esse ciclo de 1 ano. E o meu filme entrou aqui, com um valor de R$2,5 milhões. E daí, aqui, era sobre a internet sendo um lugar perigoso e como que a gente vai se proteger. E como vocês podem ver, a gente acabou criando outros projetos juntos. Tem Mulheres do Brasil por R$1,5 milhão, que é sobre as mulheres empreendedoras, as mulheres que fazem diferença no Brasil. Tem um projeto que chama Um Dia na Vida sobre o mercado de trabalho e os novos empregos, no valor de R$1 milhão. Tem a Enciclopédia Musical, que é um projeto super legal, que são episódios de 5 minutos, contando a história de diversos instrumentos musicais no mundo, no valor de R$900 mil. Tem o Design Biz, sobre o mundo do design, não só de design de iPhone, essas coisas, mas design em geral, um conceito mais amplo, no valor de R$1.300.000. E daí a gente usa o termo pipeline, que assim, são os projetos aqui. Desse lado, os clientes que a gente está mirando vender esses projetos. Então, o resumo da ópera toda é que todos esses projetos somam R$7,2 milhões. E que se a gente meter 20% nesses projetos, no mínimo, a gente fatura R$1.440.000, e daí eu e a produtora a gente divide esses dois. Tá? E o outro dinheiro vai para os investidores. Tá? Isso quer dizer, vai 720 mil para os investidores e 720 mil eu divido com a produtora. Então a gente apresentou isso para alguns investidores. E não é fácil, gente. Eu conheço muita gente no mercado financeiro. Não é porque eu conheço que todo mundo vai falar, pô, agora você está com um negócio bacana, eu vou te ajudar. Não é bem assim que funciona. O pessoal fala, pô, eu sou o primeiro trabalho, a ideia é bacana, o investimento não é caro, mas assim, eu não tenho o Gabriel Sendin para botar no seu projeto. Você consegue, de repente, separar um projeto e, de repente, põe 33 mil, daí, pô, é um peso do valor. Eu levei a ideia para a produtora e ele falou, pô, legal, se você arrumar mais 2 pessoas, a gente fecha o seu documentário primeiro. Dito e feito, eu arrumei um amigo de escola, minha noiva e o pai do meu produtor. E a gente casou 3 pessoas, eu arrumei 5 mil, então eu reestruturei a ideia também. Eu consegui o dinheiro que eu precisava para fazer o piloto. E daí, a partir desse momento, a produtora me colocou numa posição de teste. Então assim, Gabriel, beleza, você passou o primeiro teste que é captar o dinheiro. Agora, você tem que apresentar a sua ideia de uma maneira que nós do comercial vamos aceitar, porque daí a gente consegue vender o seu produto nas emissões. Então, eu apresentei uma primeira ideia, que foi um filme super bonito, que eu me inspirei num comercial da Apple, que a câmera ela passeia por uma sala vazia e daí as palavras vão se formando, parece um balé. E apresentei esse filme e falei, olha, eu quero fazer com 100 mil, eu quero fazer isso aqui. Eles olharam para a minha cara, e um dos sócios é o André Weissman, que foi diretor da MTV por 10 anos, nos anos 90. Ele falou, Gabriel, a ideia é incrível, é lindo, maravilhoso, parabéns, mas está muito publicidade. Não dá para fazer isso. Eu falei, puta, juro. Daí ele olhou para mim e falou, cara, assim, eu acho que você tocou um ponto bacana sobre o seu filme, mas assim, você não pode fazer um filme metendo o pau na internet. Porque daí parece que você é um radical. E assim, a emissora não vai querer fazer um filme de um radical. Você está querendo falar isso, mas de uma outra forma. Né? Daí a gente começou a conversar.
Então, o que a gente está falando aqui, de certa forma, é que a partir do momento que o dinheiro entrou, o orçamento começou a moldar também a ideia, porque não dá para fazer qualquer coisa. Porque tem coisas que envolvem muitos efeitos especiais, que eu acabo tendo ideias, não tem dinheiro para isso. Eu tenho dinheiro para a execução de um projeto. Né? Eu tenho que fazer esse projeto ser liquidado depois. Então, nessa conversa, veio toda a minha motivação que mudou meu projeto na minha opinião da água do vinho. Eu comentei com ele assim, pô, calma aí, por que eu quero fazer então esse filme, né? Já que não é um filme sobre a segurança da internet? Na verdade é um filme de como nós nos relacionamos com a internet. Daí o projeto começou a ficar mais interessante para mim. Porque você se relaciona de um jeito, cada um de vocês se relaciona de uma maneira diferente com a internet. Daí não fica só uma coisa assim, nossa, você odeia a internet, nossa, a internet é perigosa. Ela fica mais aberta. Você permite diversas outras áreas da nossa vida serem incorporadas ao assunto da internet. Porque passamos como sociedade de um ponto de retorno, de volta, que assim, de hoje em diante, ou já faz alguns anos, que assim, os filhos hoje preferem um celular do que uma chuteira. Tá? E assim, eu tenho 34 anos, e alguns de vocês têm mais de 30. Nós crescemos numa época, nos anos 80, que não tinha internet. E que assim, os brinquedos eram pegar um carrinho e pedalar, tinha bicicleta, e que telefone era discado assim, e que só tinha, se não me engano, 6 dígitos no telefone de casa. Né? Então, assim, são coisas que hoje a gente dá risada e tudo, mas de quase 10 anos para cá, a nossa vida ficou de pão na cabeça, porque entraram os aplicativos, os smartphones ficaram mais inteligentes, a gente ficou mais preguiçoso. Né? Então, assim, isso alterou a maneira como nós funcionamos como sociedade. Vou dar um exemplo bem clássico, não estou querendo ser nostálgico. Antigamente a gente marcava um encontro, era num barzinho, numa praça. Hoje o pessoal não nem conversa no celular, fica mandando mensagem por outro. Isso muda, antropologicamente falando e sociologicamente falando, o nosso comportamento com os outros, porque somos seres gregários. Então eu fiquei muito interessado em entender essa mudança. Tem a mudança também que quando o computador empresarial surgiu lá pelos anos 50, daí veio o primeiro microcomputador no fim dos anos 70 e a Apple é a responsável por ele, e daí teve a IBM também, que eles falaram, olha, o computador vai ajudar a nossa vida porque a gente vai poder trabalhar menos e ficar mais em casa com a nossa família. Essa foi uma mentira que venderam na época para alguns dos executivos. Uma grande mentira. Porque hoje meu pai de 72 anos, o computador dele está ligado no computador do escritório. Então, por mais que ele fique em casa, ele continua trabalhando. Tá? E por aí, eu estou ligado na internet o tempo todo com um aparelhinho desse aqui. Eu não tenho só ele, eu tenho meu computador, eu tenho meu iPad e isso aqui. Então, eu estou extremamente conectado e se alguém me mandar um e-mail importante às 3 horas da manhã, eu vou ter que responder. Então, assim, é alucinante o grau de intensidade que a internet impulsionou a produtividade e o estresse que isso gerou consequentemente. Então, eu dei um passo para trás e falei assim, pô, calma aí, se eu vou falar agora sobre esse relacionamento, de que maneira que eu vou fazer? Então, eu quero conversar com as pessoas que estão fazendo isso. Então, eu vou conversar com especialistas, empresários, cidadãos, ativistas, hackers. Quero conversar com as pessoas e saber assim, o que está acontecendo na vida dessa pessoa. O que está mudando de fato. Porque eu acredito que, pegando uma pessoa, eu consigo representar melhor o todo. Por mais que eu quero falar de um todo, eu tenho que escolher pessoas. Não dá só para falar do todo. E daí eu estipulei que o documentário vai ser um documentário de 8 episódios, com 45 minutos cada, e filmado em 5 grandes metrópoles ao redor do mundo.
Então, como eu contei para vocês, eu apresentei uma primeira ideia e falava, Gabriel, e até normal, porque eu venho da publicidade. Daí eu falava, Gabriel, você está muito publicidade, eu não vou vender isso. Então eu fui lá, ralei, comecei a escrever uma coisa totalmente diferente. 10 dias depois, tive a reunião com o pessoal do comercial e falei assim, olha o meu roteiro novo. Daí eu apresentei um mapa. Alguém aqui já viu Dogville? Não. Existe um... Deixa eu ver se eu consigo mostrar um negócio. Essa aqui é uma foto do filme. Eu criei um mapa de uma cidade onde uma menina ia levar um fio de lã vermelha que ela ia conectar cada uma dos estabelecimentos. Daí eu tinha colocado assim, que aqui é uma lojinha, aqui é a casa de uma pessoa, aqui é um escritório, uma escola, um parque. E ela ia conectar isso e ela tinha uma tatuagem de um coelho branco no pescoço. E daí ia ter uma historinha super bonita. E inclusive o professor Chico aqui da FAP me ajudou a desenvolver conceitualmente algumas ideias. Eu estava super feliz, muito empolgado, porque, nossa, foi super difícil criar esse roteiro do zero. Eu apresentei para a produtora, eles falaram assim, Gabriel, lindo, maravilhoso, nossa, sensacional, mas está muito artístico. Aí eu falei, jura, gente? Primeiro estava muito publicidade, agora está muito artístico. Mas eu falei assim, calma, mas por que você não pega um pouquinho de cada dos lados e faz um híbrido dessa ideia? Daí veio o filme que a gente rodou. Tá? Por isso que o roteirista sofre muito, porque ele está ruim e tem que reescrever tudo de novo. Né? E quando a gente é dono do próprio projeto, é isso que a gente tem que fazer. Então, o que aconteceu? A partir das duas ideias, eu comecei a bolar a terceira e final ideia. Eu falei, ó, eu quero um filme teatral, já estou decidido nisso, eu quero esses espaços como tem no Dogville. Eu vou sim dividir o filme em outros temas, então redes sociais, e-learning, que é educação à distância da internet, e-commerce, que é comércio de internet, segurança na internet, jogos online, pornografia, indústria do entretenimento e Big Data. Uma das nossas conversas que eu tive com o André, eu falei assim, André, a gente tem que colocar pornografia. Ele falou, eu também acho, mas como você vai fazer isso? Eu falei, cara, é difícil porque não tem dado concreto sobre pornografia na internet. A gente sabe, por exemplo, que existem pouco mais, existem uns 40 milhões de sites de pornografia na internet e que eles são acessados mais de 200 milhões de vezes ao dia. Tá? Mas assim, os usuários, eles não levantam a mão, olha, eu estou aqui. Você não consegue, dificilmente vai ter um cara de pau que vai levantar a mão e vai falar sobre os hábitos dele, de como de que ele faz sozinho no tempo livre dele. Então assim, eu falei, a gente tem que colocar, mas vai ser um momento assim, que a gente tem que tomar muito cuidado de assim, não invadir muito a privacidade da pessoa, como que a gente vai fazer isso, né? Mas a gente tem que falar disso porque acontece. E a gente não, já que a gente quer falar uma coisa bem ampla, não pode deixar de lado. E o Big Data, que é uma palavra em inglês, que eu vou traduzir para vocês, uma tradução livre é o grande dado. O que é isso? Hoje na internet, devido ao Web 2.0 que eu contei para vocês, a internet foi inundada de informações de todos vocês. Todo mundo aqui já publicou alguma coisa, já escreveu alguma coisa no Facebook e tem alguma informação à disposição. Se alguém digitar o nome de vocês, dá para achar vocês no Facebook, provavelmente. Na verdade, dentro de um servidor, vocês são um megabit, um kbyte, né? Uma fraçãozinha pequenininha, né? De uma informação dentro de um servidor que é backupado diversas vezes. Na verdade, você é um ponto numa estatística, porque você está tagueado de diversas informações, então, através de você estar tagueado, né,
é fácil a gente achar você, porque a gente escreve meu nome, Gabriel, Elias, vai aparecer alguns lá e de repente vai aparecer Grausberg. Se já tiver amigos em comum, já pode aparecer primeiro. É assim que as informações começam a se cruzar. São algoritmos que o pessoal desenvolve para acelerar o mecanismo de procura. Então, isso definido, eu falei, pô, eu quero apresentar alguns dados da internet, e sim, eu acho muito importante não fazer um exercício de futurismo, mas apresentar, no fim, uma ideia do que de repente está por vir. Né? Daí cada um vai interpretar se isso assim, é do terror ou se isso é ok. Né? E por fim, assim, com relação à edição do filme, eu quero uma edição rápida no começo, e daí eu vou fazer planos bem descritivos, bem longos, e eu vou editar isso com uma música no estilo Missão Impossível, que uma coisa vai entrando depois da outra, mas sempre mantém a gente curioso para saber o que vai acontecer em seguida. A gente montou um planejamento que isso aqui, de certa forma, rasga, porque a gente dobrou esses tempos todos. Na verdade, ao invés de durar 1 mês e meio, durou 2 meses ou 3 meses quase, isso daqui. Mas quando a gente prepara um projeto, quando a gente entra nessa fase, a gente tem que ser muito metódico e muito organizado. Infelizmente, eu mexo muito bem com o computador, então eu consigo ter todas as planilhas, todos os jeitos para melhor visualizar o que a gente está fazendo. Eu dividi, então, em criação e produção. O meu sócio, Roger, cuidou da produção e eu cuidei da criação. Eu cuidei, então, do roteiro, fiz em 3 semanas. O Roger conseguiu a locação. E a gente tentou um filme muito ambicioso, por isso que teve que ter muito planejamento. Se a gente fosse orçar esse filme que a gente criou para qualquer terceiro, não iria custar 100 mil, iria custar um pouco mais de 200 mil reais. Então, porque a gente quer realmente apresentar um produto de qualidade. Toda vez que você apresenta algo bem feito para um possível comprador, o filme potencializa a venda. Então eu falei, vamos realmente assim dar o nosso melhor e entregar alguma coisa muito bacana. Daí eu preparei o storyboard, daí teve 1 semana de pré-produção, não teve ensaio, porque não havia necessidade. A gente entrou em produção, a gente está fechando pós-produção no cronograma amanhã, né? Nós já entregamos o fechamento da prestação de contas, e agora o pessoal vai preparar um material que é o Keynote, que é o material complementar, que é o PowerPoint, né? Para ir junto com o filme no dia da apresentação do negócio. Esse aqui é o meu storyboard, que eu quis dividir com vocês. Ele não é nada convencional, não é daqueles desenhados que tem movimento de câmera, nada disso. Ele é mais uma referência visual do que eu queria rodar no dia. Né? Então, na verdade, o nome certo disso é mood board, né? Que é qual que é o feeling, qual que é o clima que você quer fazer com cada cena. Eu passei o dia inteiro com o meu diretor de fotografia, um dia antes de filmar, e a gente montou isso aqui tudo, aí a gente imprimiu e fomos ao set. Aí eu queria convidar aqui o Reinaldo, que ele participou das 2 diárias lá comigo, para falar um pouquinho da experiência de como foi trabalhar no set. Bom, primeiro que quando você vai fazer essas produções, você não tem tempo para pensar em outra coisa. O professor pediu para mim chegar logo cedo lá, e a produção começa muito cedo, então, tipo, tomou café você já está arrumando o set, já está arrumando o cenário, está arrumando material de produção, e foi a primeiro contato que eu tive com produção de cinema, né? E o professor foi super paciente comigo, e consegui aprender bastante lá. O Bueno foi muito atencioso também, ensinou o porquê da fotografia, o porquê da iluminação, né? Por que ele usa aquela iluminação dentro da pós-produção, para fazer algum efeito e tudo mais. E nem tudo que a gente vê no enquadramento a gente consegue imaginar como é que foi feito, né? Então, aprendi umas coisas coisas novas lá. E
Fala um pouco da demora. Ah, e o tempo também. É tudo planejado. Tudo foi planejado antes. Cada cena tinha um tempo para ser gravado. Mas chega na hora de gravar é totalmente diferente. Uma cena era para levar meia hora. Levou quase 2. Primeira cena. Então, e cai cena, cai. Assim, teve. Cada diária durou 16 horas. Ou 7. E a gente, para manter o pessoal bem lá no dia, assim, sabe, sem ficar muito cansado, a gente caprichou na alimentação. Então tinha muita fruta, tinha muitas comidinhas e tudo. Ajudou bastante, né? Os 2 dias. Então, assim, existe uma hierarquia. Infelizmente, por exemplo, no segundo dia, 2 assistentes se acidentaram porque eles caíram da escada. Por isso que é muito importante fazer a pré-produção, porque a gente lembrou de fazer seguro do equipamento e da equipe. Então a gente pôde mandá-los para o pronto-socorro para ver o que aconteceu. Um deles quebrou a pontinha de um dente, cortou a mão aqui, machucou o pé. Enfim, você tem que proteger a equipe, vai lá, ajuda. Acontece, a gente nunca sabe quando esse tipo de coisa pode acontecer. Normalmente esses acidentes acontecem quando existe um excesso de confiança de quem está trabalhando e daí a pessoa tem um descuidado e daí, por exemplo, cai de uma escada. Então, agora eu vou mostrar para vocês, inédito, aqui na FAP, o filme. Esse filme, gente, algumas coisas muito importantes para dizer. Ele é um primeiro corte, ele está com locução guia, ele não tem efeitos especiais, tá? Ele é literalmente a maneira como a gente monta, o filme que a gente pega da produção, monta, coloca a música e testa as cenas umas com as outras e vê se a gente está conseguindo contar a história que eu escrevi no roteiro. Infelizmente, acredito que a gente conseguiu fazer isso. Espero que você tenha. Bem-vindos a Conectados, uma série de documentários sobre os impactos da internet nas nossas vidas ao redor do mundo. Ao longo de 8 episódios, vamos viajar para grandes metrópoles mundiais e conversar com especialistas, empresas, jornalistas, hackers e cidadãos para investigar como a internet tem mudado as nossas vidas. No primeiro episódio, vamos mostrar o poder das redes sociais e como essa poderosa ferramenta mudou as nossas vidas nos últimos 10 anos. O segundo episódio será sobre e-learning. Vamos mostrar como a tecnologia abraçou a educação e como a democratização da informação tem ajudado alunos ao redor do mundo. O terceiro episódio será sobre o e-commerce. Nunca gastamos tanto via internet. Em 2014, 60% dos usuários compraram online, com um faturamento de 1,471 trilhões de dólares. O quarto episódio será sobre a segurança da internet. O mundo virtual representa um espaço de risco para as nossas informações pessoais e financeiras. Quais são os mitos e verdades?
Será que você está seguro na rede? Nosso quinto episódio será sobre os games. Eles já faturam mais que a indústria cinematográfica e continuam em pleno crescimento. No sexto episódio, vamos conhecer o mundo da pornografia virtual. Milhões de pessoas acessam esses sites e praticam sexo virtual. Quais impactos estas mudanças tiveram em nossa sociedade? No sétimo episódio, vamos falar de streaming na rede, os novos modelos de negócio, as novas plataformas de acesso e as mudanças de comportamento dos consumidores. Para encerrar a série, vamos mostrar o que é o Web Data e a Web 3.0. O que o futuro promete? Será que estamos ganhando nossos patentes? Agora eu vou responder perguntas. Não, nessa fase. Essa semana isso é o que a gente produziu no set. E daí agora a gente monta isso, define tudo certinho e manda para a pós-produção. Porque a parte agora, a etapa da pós-produção, ela não é simplesmente editar. O que envolve? É fazer a edição e a gente tem que realmente fazer o final cut, que é o corte final, é isso aqui, não vamos mais mexer. Aí a gente tem que mandar para o sonoplasta, para ele mixar realmente tudo direitinho, acertar a voz, a locução. O locutor precisa gravar de verdade a locução final. Daí o Bueno, por exemplo, que além de diretor de fotografia, ele é colorista, ele vai colorir o filme e por fim a gente tem que exportar a versão final com todos esses elementos prontos, né? E daí assim o filme está pronto. Com esse filme pronto, eu acho que vai demorar, espero eu, de mais 2 ou 3 semanas no máximo, para isso já deve estar pronto. E daí o pessoal do comercial pega o filme embaixo do braço e vai lá tentar vender. Vai demorar um pouquinho na Netflix. A gente está tentando vender agora para HBO, para Latin America e para o Discovery Channel. São os dois que estão mais interessados. Eu acho que vem com a cara que depois, tipo, tentar visar a ficção, né? Nossa, isso já é ótimo. Eu acho que os dois têm muito perfil. Qualquer um dos dois, assim, eu acho que é um gol de placa. Pergunta, gente. Já houve uma primeira conversa com esses canais? Sim, já teve. O processo da área comercial, ele é contínuo. Né? Não sei se o pessoal aqui da faculdade fala disso, mas assim, existe a pré-venda, a venda e a pós-venda. Então, no momento, eles estão na pré-venda dos canais. Então, eles vão lá, eles já estão assim, trabalhando com outros projetos com esses canais. Então, eles vão, olha, a gente está preparando um documentário super bacana que a gente quer te mostrar. Os caras, pô, legal, quando tiver pronto, vem aí, não sei o quê. O pessoal vai lá, deixando o cara animado. E aí você faz o dia da venda. Vamos ter o dia da venda dividido em dois. Porque primeiro vai a área comercial e depois o cara começar a fazer, olha, estão interessados. Daí eles chamam eu e o Roger e a gente vai lá conversar com eles, porque normalmente eles querem conhecer assim, quem são os realizadores, além de vocês estão numa coprodução. Quem são essas pessoas? Porque um filme, gente,
Um filme, assim, é feito de várias etapas e você não tem a liberdade de falar assim, agora eu vou filmar isso aqui do meu jeito. Não existe. Tudo é conversado antes e autorizado, desde os executivos do canal até o seu produtor no set que permite você filmar aqui. Então, tudo é colocado num cronograma de filmagem, como eu mostrei lá no storyboard um pouco, a gente diz primeiro vamos fazer isso, depois isso aqui, depois isso aqui. Então, por mais que pareça, nossa, que coisa bonita, não sei o quê, é extremamente planejado. E, inclusive, depois de tanto planejamento, quando você entrega o filme, o próprio canal tem direito de falar o que você deve mostrar ou não no documentário. Eles vão olhar o filme e falar, corta aqui, eu quero mais disso, faz assim, mais assado. Por quê? Eles compraram o programa de vocês, então eles têm direito de como eles querem mostrar isso. Eles entendem mais do público deles do que a gente. A gente respeita e é assim que a gente faz o negócio. Se fosse um filme, por exemplo, para ser exibido no cinema, provavelmente a gente juntaria uma sala assim, de pessoas como vocês, a gente apresentaria o filme inteiro e vocês já falariam, quem gostou não sei o quê, quem não sei o quê. Está anotando, a gente avalia os comentários de vocês. Em cima dos comentários, se for o caso, a gente precisa reeditar o projeto para melhorar, para atingir um maior número de pessoas. Então, é um processo bem complexo. Eu queria perguntar assim, como surgiu a ideia, assim, e como você fez para assim, viabilizar, assim, meio que financeiramente, se teve algum patrocinadores, enfim, se teve algum investidor que você conseguiu, teve ajudas, assim. Sim, é que você chegou um pouco eu cheguei agora. Vou responder muito sucintamente. Sim, eu estou com esse projeto há quase 5 anos. Começou totalmente de um jeito diferente, uma ideia de invadir prédios na Paulista e tipo, causar um tumulto e questionar por que eles podem filmar a gente e eu não posso filmar eles. Começou disso e daí virou um filme sobre como a gente se relaciona com a internet. Eu tentei buscar incentivo, como o Planey, o audiovisual, mas assim, eu não tenho acesso ao pessoal de marketing, né, das empresas que têm um real grande o suficiente para poder dar uma parte do imposto de renda do projeto. Então, eu fui atrás assim, de um modelo de negócio que eu conheça pessoas, eu conheço muita gente do mercado financeiro. Né? Então, eu estruturei o meu projeto em cima disso e a coprodução via o artigo 39, né? O canal, não só esse canal, mas todos os canais de TV a cabo, eles têm um montante de dinheiro muito grande, aproximadamente a luta de 500 milhões de reais que esses caras têm no total, e que eles precisam investir esse dinheiro em programação, conteúdo novo nacional. Né? Precisa ter um certificado que chama CPD, Certificado de Produto Brasileiro. Então, através disso, através dessa lei, não precisa ter um patrocinador por trás, porque o canal mesmo está botando o próprio dinheiro para comprar o produto. Ele tem que pagar uns 11% de imposto. Ele faz o seguinte para o governo, não vou pagar 11, só vou pagar 8 e vou usar esses 3 para comprar um produto brasileiro. É isso que ele faz. A peça já passou por uma série de filtros de edição, corte e tudo mais. O canal que vai comercializar isso aí, ele vai vir para desestruturar a sua ideia? Não, porque a gente está alinhado. Né? Eu lido direto com o comercial, ele está lá todo dia na produtora. Então, quando eu mostrei o primeiro corte para ele, eu falei assim, Léo, o que você achou? Cara, tá bacana, gostei disso. Ele não reclamou de nada. Né? Falou, gostei, não sei o que, agora vamos ver como vai ficar os efeitos especiais. Né? Se ele não tivesse gostado de alguma coisa, ele já falou, Gabriel, melhor você tem que tomar cuidado com isso, melhora essa parte aqui, faz assim. E daí alguém fala, pô, beleza, vamos editar. Então, normalmente a gente acaba duplicando a edição que a gente fez e recomeça e só altera o que precisa ser alterado. Porque depende de falar, não, o outro jeito estava melhor. Então, você não perdeu aquela edição, aquilo continua. Então, você só faz as pequenas modificações. Mas precisa estar sempre muito alinhado com o departamento comercial, porque a nossa função é ajudar. Nesse momento, eu ainda não estou com o boné de diretor.
nesse momento, assim, eu estou tentando vender o projeto. Então eu tenho que ajudar quem vai vender a vender da melhor maneira. Eu tenho que ser prestativo, eu tenho que ser atencioso, eu tenho que estar lá com eles. Porque é uma coprodução, cada um está ajudando o outro de um jeito. Né? Então, por isso que eu falei do desapego da ideia de falar isso aqui é meu. Não, agora isso aqui é nosso. Perguntas? Agora, na hora de fazer, pô, 16 horas por dia nesse Você fica. Não, e assim, o diretor de fotografia, Gabriel, a gente vai ter que deixar esse plano para amanhã. Pô, assim, cara, eu queria fazer esse plano hoje, já não sei. Mas pô, já deu. Cara, era para fazer 12 horas, a gente ainda está 4 horas a mais. A equipe a gente não pode ficar aqui, a gente tem mais uma diária amanhã. E daí vai na segunda diária e ainda sobra mais um plano. Que é o plano que a gente colocou na outra locação para o fim do filme. Mas não tem problema, porque a ideia daquela última tomada é realmente estar num local diferente para não atrapalhar o filme de nenhuma maneira. Né? Mas assim, isso, assim, eu fico muito puto no set. Porra! Porque às vezes, assim, você está com o carrinho, você está com todas as luzes, daí o negócio, o carrinho começa a se querer puxar ele reto, daí o carrinho começa a fazer assim. Daí a lente está de um jeito, daí o objeto está aqui, daí você vê na câmera que o objeto começa na esquerda, daí ele começa a tremer e para no outro lugar. Quando vocês assistem a cena do celular, né, e ele vai, e está lá, parece que ele está indo numa linha reta, gente, fazer essa linha reta é um tormento, a gente ficou 4 horas fazendo aquilo. Né? Porque eu sou chato, falando, não, ó, tá fazendo assim, cara, não, acerta essa roda. Daí tanto é que a gente falou, no segundo dia não vamos fazer na roda não, traz o trilho, vamos botar o carrinho no trilho e vamos puxar do carrinho. Não quero encher de saco, não quero que isso não funcione. A gente conseguiu, a gente adaptou, a gente fez o plano, e na segunda diária tudo funcionou um pouco mais rápido porque a gente trouxe o carrinho. Então assim, problema é a palavra que eu mais escuto no set. Nossa, deu problema aqui. Eu faço assim, e vai resolver? Eu não estou nem aí com o problema. Toda hora, nossa, ó, por exemplo, os caras caíram na escada, para tudo, aciona o seguro, leva os caras lá no pronto-socorro, problema resolvido, vamos continuar o filme. Nossa, e agora, puta, tadinho dos caras. Gente, tem filme pra fazer. Qual foi a pior situação que você já passou? Na vida? Não. Fazer filme? Nossa produtora. Nossa, gente, assim, eu já quebrei várias vezes. Né, com a minha produtora. Eu não sei fazer a parte comercial muito bem. Então eu agora, justamente porque eu estou junto com o departamento comercial, estou junto com o Roger, que sabe fazer isso muito melhor, assim, eu estou assim, ótimo. Porque, assim, a gente na vida acaba, quando a gente quer realmente ficar muito bom em alguma coisa, a gente se dedica muito a alguma coisa. Então, assim, eu não tenho, nunca tive, assim, um traquejo de repente conversar com alguém do marketing, de alguém, e tentar massagear o ego da pessoa, e falar, nossa, não sei, não adianta, sabe? Então, assim, eu já levei muita patada por conta disso. E eu sou muito grato e reconheço que eu preciso ter parceiros dessa natureza que saibam fazer isso por mim, porque eles me protegem. Então, hoje, na minha produtora, entra um filme, Roger, se vira, tipo, lida com o cliente veio por conta, ó, Gabriel, gostei do filme que você fez lá, uns anos atrás para outra empresa, faz um para mim, não tem problema, Roger, fecha com ele, o orçamento, não sei o quê, vê aí quanto é que é, beleza. Eu não vou ficar fazendo nota fiscal, não vou ficar negociando, isso é problema seu. Eu quero chegar assim, fechou, vamos fazer o roteiro. Deixa eu cuidar da criação, a gente faz as coisas. Eu não sei lidar com outra parte. Então, esse é o meu maior problema. Mestre, só um comentário que eu vou fazer, mas é uma pergunta também. Eu estou julgando o seu trabalho lá. Mas logo no começo, você colocou lá que é o seu filme, pelo menos no seu teaser, como seria teatro. Eu lembrei do teatro. O teatro, você tem as cenas e você ilumina. Por exemplo, um ponto só, que você mostrou aí no teaser. Você tem o flash do filme no chão. Mas, na cena, eu vi você iluminando
para televisão e para cinema, não como teatro. O que eu estou dizendo é claramente o seguinte: onde tem luz, onde não tem luz, não tem luz. Então, você não acha que ficou meio assim, você propôs uma coisa e no fim viu outra, porque você adaptou a tua ideia, talvez original para a televisão? Não ficaria melhor usar o conceito seu de trabalhar com uma luz só, e nos seus, por exemplo, efeitos de iluminação, o próprio cenário se incumbisse, como um teatro, de preencher uma sombra, o próprio vetor, você não tem fundo, né? São sobreposições, eu acho que é isso aí. É uma cena que você não tem preocupação, por exemplo, com a luz, não tem nada disso. Não é tudo sendo um facho só. Então, a gente iluminou sempre com a luz aqui de cima. Na verdade, eu ensinei para vocês, acho que na última aula, os 3 pontos de luz. Né? O keylight, full light e backlight. Nessa luz teatral natural, na verdade, a gente só fez um keylight. E dane-se o resto, literalmente, porque o conceito é um conceito de luz e cenário minimalista. Então é assim, é posicionar um sofá, é posicionar uma mesinha. Eu não quero, assim, não vai ter foto pendurada, não tem carpete. É uma coisa só para pontuar a existência de algum elemento ali. Então, o pai e filho jogando tênis. Não quero interferência de coisas e ter que ficar jogando luz muito de outros lugares. Por mais que sim, eu tive muito só luz aqui, keylight de cima, eu tive sempre que trazer refletores volta e meia de um lado ou do outro para reforçar a luz, ou para dar, pelo menos, a noção que existia alguma coisa além, de repente, um personagem. Na cena, por exemplo, do Matrix, tem a luz vindo aqui de cima, com a gelatina azul, e a gente colocou a luz verde atrás do garoto. Né? Então a gente teve que, em alguns momentos, não só colocar de cima. E para você ter uma ideia, para montar essa luz toda, a gente passou a manhã toda lá no teatro, que a gente filmou na escola americana, onde eu e o produtor estudamos, há 20 anos atrás. Então eles têm um teatro enorme. Então a gente passou a manhã toda lá só pendurando as coisas, montando as coisas, para quando a gente fosse rodar, você precisar só trazer um refletor ou outro para contribuir. Então, a ideia é realmente assim, adaptar, como você bem falou. Não queria realmente construir uma coisa do começo ao fim teatral que você possa mudar. Eu imaginei que você, pelo menos não, o que eu vi, vocês iam trabalhar com um refletor só. Um facho. Eu ia perguntar até que tipo de câmera você usou. A gente trabalhou com uma câmera que chama Sony FS700. Ela trabalha em Full HD e se você adapta um HD nela, parece que ela pode trabalhar em 4K. Mas a gente colocou Full HD. A gente usou lente Prime, Ultra Prime, não, é o lente Prime da Canon, bem clara. O diafragma normalmente era 2.8, 4, às vezes, por opção do fotógrafo, que ele queria realmente trabalhar a profundidade, então você vê a passagem de foto, uma passagem de foto assim de metros. Né? Então, é isso. Mais alguma pergunta? Você conheceu o projeto Eu estou dirigindo todos os dias. É puxado, né? Eu vou comparar. É por isso que a gente ainda não fechou todas as cidades ainda, porque o comercial ainda quer realmente ter uma segurança que o canal consegue, de repente, vender bem esse projeto com essas cidades. Né? Porque às vezes, vou dar um exemplo bem superficial. De repente, o canal
a grade de horário de começar dele já foi usada muito pela Samsung, que é uma empresa sul-coreana. Então eu falei assim, Gabriel, dá para trocar Hong Kong pela Coreia do Sul? Não, eu tudo via internet. Todas as coisas eu fui pesquisando em Wikipedia, mas assim, não existe nesse caso assim, uma pesquisa de você falar assim, você não consegue pesquisar uma informação muito específica de alguma coisa. Então, por exemplo, assim, como que eu sei que nos Estados Unidos que se você fala palavras-chave do telefone, a sua casa será invadida e você será preso por 24 horas. E daí eles vão investigar você a sua vida inteira, daí se você realmente não for terrorista, eles te soltam. Porque assim, vi documentários, vi dados, né, cruzei informações e falei, eu inclusive tenho um documentário lá em casa que um roteirista, ele está pesquisando um filme e no qual o personagem dele vai construir uma bomba. Então ele escreve essas coisas no roteiro, no Google. E daí a polícia vai na casa dele. Daí ele mostra assim, gente, eu sou um roteirista. Mas é que o senhor está pesquisando bomba, terrorismo, não sei o quê, que são palavras-chave que a gente investiga. Daí você fala, opa, estado de alerta. Então você começa a cruzar essas informações, né? Tem o documentário do Michael Moore, do 9/11, 11 de setembro, em que ele mete o pau no jeito que os Estados Unidos lidam com a situação. Você tem o Zeitgeist, que diz que de repente tudo aquilo foi uma armação. Você cruza informações e você começa a ver, também tem isso daqui. Eu não gosto de olhar as coisas só de um lado. Eu gosto realmente de investigar as coisas. Calma aí, tem esse lado aqui, mas tem isso aqui. Eu acho que eu quero deixar as pessoas formarem a própria opinião. Não quero falar, olha, é isso aqui. Mas eu acho que eu tenho que dar as informações para a pessoa ajudar por si. Não sei, eu tenho uma tendência a coisas teatrais. Eu gosto muito de teatro. Acho que desde a minha primeira produção eu sempre gostei de fazer coisas no palco. O palco é um lugar muito livre, que você consegue construir qualquer coisa lá dentro. Se você vai, por exemplo, num prédio, a gente está aqui na FAP, nessa sala, a sala em si já tem uma característica. Você põe carteira, você assim, cadê o aluno? Então já uma coisa começa a engessar mais. Quando você está num ambiente abstrato, negro, assim como o teatro, na verdade vai a sua criatividade que vai falar assim, olha, vamos fazer uma coisa assim, vamos fazer uma coisa assim. E você tem a liberdade, porque tudo é possível. Então foi mais por isso. Mais alguém? Então, gente, muito obrigado.